Olá, meu nome é Lília e neste vídeo vamos falar sobre a obra de Luís dos Santos Vilhena e a educação no Brasil do século XVIII. Para abordar esse tema, usamos como base o artigo As Notícias Soteropolitanas e Brasílicas de Vilhena e a Educação no Brasil do século XVIII, da professora Luciene Lage Silva. Mas antes de tratarmos de sua obra, precisamos conhecer um pouco da história desse autor. Luís dos Santos Vilhena é considerado um importante cronista dos tempos coloniais e autor de importantes trabalhos sobre a Bahia e o Brasil. Ele nasceu em 1744, na vila de São Tiago de Cassino, Portugal. Serviu ao exército do país em Setúbal, onde aprendeu as línguas grega e latina. Foi nomeado professor de aulas régias e assumiu a cadeira de língua grega na cidade de Salvador em 1787. Em 1799, foi jubilado, ou seja, aposentado com metade dos vencimentos pelo governador Dom Fernando José de Portugal. A cátedra de língua grega foi extinta nesse mesmo ano. Em 1802, Vilhena publicou as cartas que começou a escrever em 1798. Morreu em Salvador no ano de 1814, aos 70 anos de idade, em condições muito modestas. Foi sepultado no convento de Santa Teresa do Carmo. Então, vamos falar sobre sua obra. O que são as notícias soteropolitanas e brasílicas? São cartas dedicadas ao então príncipe Dom João, que viria a ser coroado no Brasil como Dom João VI, com notícias históricas sobre os costumes, habitantes, comércio, economia, educação, geografia de várias capitanias brasileiras. Foram 24 cartas escritas no total. 16 dedicadas à capitania da Bahia, que incluía as comarcas do Espírito Santo e Sergipe del Rei. Em suas cartas, Vilhena também trata de várias outras capitanias: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Goiás e Pará. Os registros contidos nas cartas se baseiam em situações que Vilhena observou pessoalmente e também em compilações de outras obras e manuscritos já publicados. Vilhena possuía extenso conhecimento do legado literário greco-romano e fez uso frequente de palavras de origem grega ou latina em suas cartas. Sua obra é repleta de referências à tradição clássica. Ele usou personagens, deuses, heróis como metáforas para a representação do Brasil no século XVIII. Suas cartas estão dirigidas a Filipono, que significa amigo do trabalho, e Patrífilo, que significa amigo da pátria. Foram assinadas sob o pseudônimo Amador Veríssimo de Aleiteia, em alusão à verdade grega, para afirmar sua intenção de oferecer ao príncipe apenas testemunhos verdadeiros. A obra de Vilhena ainda é pouco conhecida no Brasil. Um exemplar manuscrito está disponível no acervo de obras raras da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Supõe-se que o príncipe não leu a obra e a entregou ao Conde de Linhares, Rodrigo de Souza Coutinho, encarregado de assuntos do Brasil, que guardou em sua biblioteca. Com a fuga da família real para o Brasil diante das tropas napoleônicas, a obra acabou voltando ao país, mas permaneceu esquecida por mais de um século até ser redescoberta por historiadores. Em 1917, a obra chamou a atenção de pesquisadores baianos e uma comunicação foi publicada na revista da Academia de Letras da Bahia. Alguns anos depois, a obra foi publicada pela Imprensa Oficial da Bahia em 1921, próximo à comemoração do centenário da independência do Brasil. A segunda edição foi lançada pela editora Itapuã, em colaboração com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, em 1969. Também em 3 volumes, porém com outro título, A Bahia do século XVIII. Sobre o conteúdo das cartas, Vilhena apresenta um conjunto de dados preciosos, principalmente sobre a capitania da Bahia e suas comarcas. Na publicação podemos encontrar lista de professores, cadeiras e povoações que ocupam, lista das aldeias e das freguesias que pertenciam ao arcebispado da Bahia, prospectos e plantas das fortalezas e fortes, mapas da cidade, lista de despesas do Senado, desenhos dos fardamentos dos corpos militares, entre outros. Na obra, consta um prospecto da antiga Catedral da Sé, que datava de 1553 e foi demolida em 1933, por causa das reformas urbanas para a liberação dos trilhos do bonde. Atualmente, o lugar é ocupado pelo Monumento da Cruz Caída, do artista plástico Mário Cravo, na Praça da Sé.
Nas cartas de Vilhena, além de descrições e explicações, é comum críticas acompanhadas de sugestões para melhorar o sistema político-econômico, o trato com os habitantes, distribuição de terras, etc. De uma maneira geral, ele busca apresentar o estado social e mental da colônia, mas também propõe soluções para certos problemas que vê e vivencia no Brasil, como, por exemplo, a necessidade de uma reforma no setor administrativo, que, devido à má administração, aumentava a miséria da população baiana. O quadro a seguir apresenta os principais assuntos tratados por Vilhena nas cartas. Uma carta em especial pode nos dar muitas pistas sobre a situação da educação no Brasil naquele período. A Carta 8. Esta carta trata especificamente da educação na capitania da Bahia, os estudos na cidade, o estatuto das aulas antes e após a expulsão dos jesuítas, lista de professores, cadeiras, salários, etc. Como Salvador foi capital da colônia até 1763, possivelmente muito do que acontecia aqui se refletia por todo o território. Sobre o contexto histórico da época. O momento foi marcado pelo impacto das reformas promovidas pelo primeiro-ministro de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, sobre a influência da Ilustração que crescia na Europa. O Alvará Régio, de 28 de junho de 1759, determinou o fechamento das escolas jesuíticas em Portugal e expulsou os jesuítas das colônias portuguesas. A educação passou a ser uma incumbência do Estado. Na Carta 8, Vilhena traz informações sobre a organização do ensino no período dos jesuítas e após a Reforma Pombalina. Os jesuítas instruíam os menores e a mocidade na capital e em todas as vilas e distritos da capitania. As escolas tinham 7 classes, com as seguintes disciplinas: gramática portuguesa, língua latina, matemática, filosofia e teologia moral. Após as reformas pombalinas, Salvador passou a contar com uma cadeira de retórica, uma de filosofia, uma de língua grega, uma de matemática e 4 de gramática latina. Além dessas cadeiras, havia também 6 escolas das primeiras letras na cidade. Na maioria das escolas, os docentes lecionavam gramática latina ou ler e escrever. O ensino de retórica, filosofia e língua grega fazia parte dos estudos preparatórios para a universidade, motivo pelo qual essas cadeiras existiam apenas na capital. Na imagem, vemos uma lista dos professores, cadeiras, escolas e salários da capitania da Bahia na última década do século XVIII. Impressiona o número de meses de ordenados de salários devidos aos professores. O próprio Vilhena tem 6 meses de salários atrasados. Outros 3 professores da comarca de Sergipe del Rei têm cada um pelo menos 30 meses a receber da coroa. O subsídio literário vinha de tributos sobre a produção dos alambiques e dos açougues. Na carta, Vilhena afirma que os donos de alambiques não declaravam a produção devida e quanto mais alambiques surgiam, menos subsídio arrecadavam. Os proprietários de açougues não declaravam nem a 4ª parte dos bois que matavam. Vilhena, além de ser fonte primária, por ter vivido na capitania da Bahia e falado do que viu e vivenciou, também é fonte secundária nas cartas que trata das capitanias que não pôde visitar, como a do Rio Grande do Sul, referenciadas em outras obras e testemunhos da época. Sua obra tem um imenso potencial para a pesquisa, não só pela quantidade de dados, mas também pela riqueza de detalhes. Com relação à educação, as informações trazidas por Vilhena podem contribuir para inúmeras reflexões sobre o tema. Alguns estudiosos enxergam a Reforma Pombalina como a primeira falência da educação brasileira, porque os jesuítas desenvolviam muito bem o estudo da língua e literatura no país, construíram uma estrutura educacional sólida e vários membros da Companhia de Jesus eram grandes intelectuais e cientistas. O novo sistema proposto pela Reforma Pombalina se apresentou desordenado, confuso e as aulas régias levaram anos para serem implementadas. Por outro lado, as aulas régias ampliaram a perspectiva literária. Não havia restrição de conteúdos impostos pelos jesuítas.
os ideais de modernidade científica e política substituíram a doutrinação religiosa, embora em termos de disciplinas pouca coisa tenha mudado. Surge uma oportunidade para professores portugueses enviados pela coroa e professores brasileiros que não estavam diretamente ligados a uma abordagem de ensino castrada pela religião. Encerramos esse vídeo com a citação do historiador Braz do Amaral sobre o trabalho de Luís dos Santos Vilhena. Espero que tenham gostado. Até a próxima!